12, versículo 9 até o verso 32. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Quem partiu? Jesus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ele cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Aleluia. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Ele recomendava-lhe rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo que escolhi, meu amado, em quem minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juiz. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não desmaiará a cara quebrada, não apagará o morrão que fomega, até que faça triunfar o juiz. E no seu nome os gentios esperarão. Versículo 22. Trouxeram então o endemoniado de cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, sublinha a palavra fariseu, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois eu sou rei? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então os vossos filhos, portanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegar a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manejar o valente? Saqueando então a casa, quem não é comigo é contra mim, quem não comigo ajuda espalha. Portanto eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Levanta as tuas mãos. Rebagacho caras. Na beleza da sua. Nós vimos aquilo que está ligado diretamente à vida de Jesus. Ninguém pode duvidar da grandeza de Jesus. E ninguém pode duvidar da missão de Jesus. Ninguém pode questionar o sucesso de Jesus. Sendo Ele Jesus, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele Deus, sendo Ele o Verbo. Em tudo o que Jesus fez, deixou para nós lições. Lições estas que nós precisamos guardar, para que ela nos sirva de exemplo. E nós olhamos ela como um espelho, de maneira que nós vivemos cara a cara, tanto no espelho do passado como no espelho do futuro, para nós aprendermos de maneira que Jesus nos ensinou como nós devemos andar na vida. É difícil caminhar, é difícil viver, mas é fácil caminhar e também é fácil viver, desde que Jesus se torne um modelo exemplar, desde que Jesus seja a guia principal, desde que Jesus seja o centro da tua e da minha vida. Certo dia, como mais um dia,
Jesus estava nas suas caminhadas, um dia como qualquer, só que aquele dia era um dia do sábado, e o sábado, pela lei dos judeus, é um dia sagrado, a qual ninguém pode fazer nada, segundo as leis de ordenança que Moisés ele escreveu nos mandamentos. Deus havia dito em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 22 a 20, que no sétimo dia o Senhor seu Deus descansou e ordenou seu povo para que também pudesse descansar. Só que Jesus estava andando num dia sagrado, um dia que, pela lei dos judeus, não era permitido eles andarem, tinham que descansar, porque Deus fez os céus, a terra, em 6 dias, e no sétimo também descansou. Então Deus deu também um dia para o homem poder descansar, do modo a que o homem pudesse adorar e não pudesse fazer nada se não fosse adorar. Mas Jesus, ele veio para quebrar alguma formalidade. Os que dominavam aquela época eram 3 grupos principais. O primeiro grupo era o grupo dos fariseus. Os fariseus são os grupos dos 100% corretos, aqueles que amam a lei, aqueles que não quebram leis, aqueles que estão acima da lei e que se tornaram modelo espiritual para a sociedade. Os fariseus são aquele tipo de crentes, aquele tipo de homens e mulheres que vão à igreja, tem sempre um fato lindo, tem uma Bíblia debaixo das mãos e que não faltam nenhum culto sequer. Eles não faltam, eles são fiéis. Por quê? Porque eles são religiosos. O religioso é alguém que se dedica a cumprir cabalmente uma doutrina, uma lei ou um estatuto que foi estabelecido em qualquer igreja ou em qualquer congregação. A religião era o que se pregava naquele tempo. A religião era o que a lei estava a respaldar. Havia um ambiente da religiosidade e esse ambiente era limitado em escritas humanas. Esse ambiente da religião ele estava limitado naquilo que estava escrito pela lei de Moisés e pela doutrina dos judeus. Porém Jesus, sendo Deus, ele veio à terra para poder mudar o paradigma da religião e ensinar ao povo que a vontade de Deus não é que você permaneça como um grande religioso. A religião não é má em si. A religião tem uma vantagem. O apóstolo Tiago vai dizer que a melhor religião que nós devemos praticar é ajudar os órfãos e as viúvas. Esta é a verdadeira religião que Jesus ou que eles poderiam praticar. Mas só que a Bíblia vai dizer que os fariseus era um grupo de homens que importunavam a sociedade, oprimiam o povo para que eles vivessem cabalmente. Em outras palavras, o homem não foi desenhado para estar em uma cadeia. Não importa se é na espécie ou na capa da religião, não importa se ela é por pretexto da igreja. Sempre que nós colocamos leis em cima do amor, as pessoas não vão poder suportar. Eu não tenho capacidade de controlar. Agora, reparem o seguinte: tudo que a religião não controla, ele faz de tudo para destruir. Eu vou repetir: tudo que a religião não consegue controlar, vai fazer de tudo para destruir. Então, quando Jesus estava chegando, eles viram que não podiam controlar Jesus, porque Jesus não estava no ambiente da religião. Jesus não estava andando no ambiente da religiosidade. Jesus estava andando no relacionamento com o Pai. Jesus estava andando na intimidade com Deus. Jesus estava andando na comunhão com o Pai. Havia uma conexão profética do Filho e o Pai. Por isso ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Assim como eu e o Pai somos um, eu oro o Pai para que eles também sejam um. Reparem que a religião, os fariseus não estavam a controlar Jesus. Então eles estavam a ver uma ameaça àquele homem. Diziam: nós controlamos o povo, mas esse homem não é controlado. Por quê? Porque Jesus nasceu liberto. Jesus nasceu na liberdade. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5: permanecei na liberdade com que Cristo me libertou. Se Jesus era livre, quer dizer que aqueles que estavam com ele também eram livres. A religião não tinha nada a ver com Jesus. A lei não tinha nada a ver com Jesus. Por isso Jesus podia passear à vontade no dia do sábado. Por isso Jesus podia caminhar livremente no dia do sábado. Mas aquilo não estava a entrar na mente dos religiosos, porque estavam a ver Jesus
como uma espécie de rebelde. Como é que Jesus caminha no dia do sábado? E não para por aí. Caminhar no dia do sábado é normal. O problema não é caminhar no dia do sábado. O problema é que Jesus, ele curava no dia do sábado. Aquilo se tornou algo mais grave para eles, porque não somente caminhava, ele também curava no dia do sábado. Sábado é um dia para descansar. Como é que ele está curado no dia do sábado? Esse homem está contrariando o nosso sistema. Esse homem está a querer quebrar a nossa forma de viver. Se nós não controlarmos esse homem, daqui a nada vai ter mais pessoas que vão me seguir. Se eu não controlar, então a religião, quando observa que alguém está a fazer aquilo que eles não fazem, então ele vai fazer de tudo para parar. Se não para, vai destruir. Por isso, tudo que a religião não controla, ela destrói. Tudo que o demônio não pode controlar, ele destrói. Tudo aquilo que o mundo espiritual, o mundo das trevas não consegue controlar, tenta destruir. Por isso que você, ninguém pode te controlar. Você está somente sob o controle do Espírito Santo. Por isso que você não pode ser controlado por leis humanas, mas você é controlado por leis espirituais. Você é controlado por Deus. Você é controlada por Jesus. Eu vou entrar na pregação, mas eu quero fazer uma introdução magnífica para você compreender claramente o que eu quero trazer para si hoje. Reparem que a lei, ela estabelece um parâmetro. A lei que diz daqui para aqui não vai, daqui para cá não vai, não se move. A lei humana. Mas a lei espiritual, ela te dá liberdade. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios que aonde tem o Espírito de Deus, aí tem liberdade. Mas aonde tem o Espírito da religião, não tem liberdade. Por isso tem muita gente que estão a servir no meio da congregação, mas não se sentem livres. Eles continuam com a mesma carga, eles continuam com o mesmo jugo, eles continuam com a mesma corrente, eles continuam com a mesma maldição, eles continuam com o mesmo problema. Por quê? Porque não tem o caminhar de Jesus no dia do sábado, mas tem a lei e a religião governando aquela igreja. Todo lugar onde os homens estão mais preocupados em prender e controlar homens do que dar liberdade no amor de Cristo para as pessoas servirem a Deus, aquela igreja tem presença de demônio, porque a religião traz consigo uma influência maligna para oprimir quem está naquele lugar. Então Jesus, ele caminhou naquele dia. Os fariseus estavam preocupados, porque aquele homem, ele caminhava no dia do sábado. Apareceu, a Bíblia diz que apareceu um homem que tinha uma enfermidade nas mãos. Jesus curou. Apareceu um homem que era mudo e surdo. Jesus também curou. Então eles começaram a interrogar Jesus. Eles começaram a questionar Jesus. Mas Jesus, sabendo os seus pensamentos, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse: quem dentre vós, ó homens, que tiver uma ovelha que cai no buraco, no dia do sábado, abandona a sua ovelha, sem quiser lhe salvar ou lhe resgatar? Quem dentre vós quer saber que tem alguém enfermo no dia do sábado e não salvar o doente por causa do dia? Prepara agora. Jesus estava dizendo o seguinte: não sabeis que o dia não é maior que a vida? Você não sabe que a lei, ela não pode superar o amor? Você não sabe que o Filho do Homem, ele também é o Senhor do sábado? Jesus é o Senhor do sábado. Se Jesus é o Senhor do sábado, Jesus não tem tempo, não tem dia que pode parar. Jesus é o Senhor de segunda, Jesus é o Senhor de terça, quarta, quinta, sexta, até domingo. Ele é Deus. Por isso ele vai dizer: ele é o mesmo ontem, passado, ele é o mesmo hoje, presente, ele é o mesmo amanhã, futuro. Não tem tempo que Jesus pode ser limitado. Jesus continua a operar ontem, continua a operar hoje, continua a operar amanhã. Jesus cura a segunda, Jesus cura na terça, Jesus cura na quarta, Jesus cura na quinta, Jesus cura na sexta. Quem é você, homem, que quer dizer que sábado eu não posso curar? Eu sou maior que o dia, maior é Jesus que o dia. Por isso não te preocupa com o dia, mas Jesus na tua vida é maior que o dia. Qualquer dia é o dia do teu milagre.
tinham argumento, foram envergonhados. Jesus curou. Jesus é maior que o dia. Jesus é maior que o tempo. Jesus é maior que qualquer estação. Jesus curou, mas não pararam por aí. Eles tinham que ver uma forma de poder parar Jesus. Então começaram a inventar história. Porque Satanás, quando não consegue controlar e vê que alguém foi levantado que ele não domina, que não tem aliança contigo, porque a religião ela é governada por demônios. Não tem ninguém que está debaixo da religião que é verdadeiramente livre. Quem controla a religião é um demônio. Aleluia. Por isso é que há opressão. Então tudo que a religião não controla, ela vai fazer de tudo para destruir. Eles não estavam conseguindo parar Jesus. Quando eles não conseguem parar Jesus, quando o inimigo não consegue parar você, quando Satanás não consegue parar a tua vida, ele muda de estratégia. Quando ele sabe que você não pode parar porque você é um ungido, ele sabe que não pode parar a unção e o sobrenatural, então ele muda de estratégia. Os fariseus começaram a mudar a estratégia. De uma ou de outra forma eles só queriam parar Jesus. Então começam a sujar. Escuta, eles começam a sujar o nome de Jesus. Eles sabem que não podem parar Jesus. Então muda a estratégia dizendo vamos sujar o nome dele. Começam a tentar sujar o nome de Jesus. Porque eles sabem que o nome é mais importante que toda a riqueza junta. Melhor é um bom nome que fama corrompida. Você tem que saber que o teu nome é a tua imagem, é o teu caráter, é a tua personalidade. Se alguém toca no teu nome, tocou na tua vida. Por isso Satanás conhece bem esse princípio. Como ele não pode parar o Senhor, sendo o Senhor dia do sábado, então ele começou a confrontar, ele começa a atacar, ele começa a sujar o nome de Jesus. Como? Inventando calúnias. A primeira coisa que ele faz para atacar o teu nome, ele inventa calúnias. Ele vai mentir acerca de ti, acerca de quem você é, para colocar dúvida nas pessoas. O poder é tão grande que eles gostam de dizer: como a cura é verdadeira, o paralítico anda, o leproso está limpo, o cego está a ver e o mundo está a ver. Então nós temos que inventar uma história. Nós temos que dizer que o poder que ele tem não é dele. Não, você não entendeu. Nós temos que falar que o poder que ele tem não é dele. Essa aqui não tem poder, esse poder não é de Deus. Esse poder é de Beelzebub. Agarra. Os fariseus começaram a falar que Jesus, tudo que ele fazia era por um demônio. Era um demônio que fazia aquilo. Dizia que era o Beelzebub que fazia aqueles milagres na vida de Jesus. Eles não podiam parar Jesus por nada. Começaram a inventar calúnia. Toda calúnia que se levanta contra um homem e uma mulher de Deus, tem sempre alguém que não tem estrutura, acredita. Porque o que Satanás quer é colocar dúvida, é colocar pulga na orelha, para ver se você recua. Porque ele sabe que enquanto ele te caluniar, ele vai enfraquecer a tua convicção, ou a tua reputação em relação à pessoa. Você vai começar a duvidar se ele mesmo é ou não homem de Deus, se Jesus é ou não usado por Deus. Mas Jesus tem uma resposta magnífica na ponta da língua. Ele olha para aqueles homens fariseus e ele lhes diz: pode por acaso um reino estar dividido e prevalecer? Pode Satanás expulsar ao próprio Satanás? Pode o demônio expulsar demônio? Uma casa dividida não pode prevalecer. Uma casa dividida não pode construir-se, não pode crescer. Então o que o Satanás estava a falar é que ele estava a se contrariar. Por quê? Porque o reino das trevas não pode lutar contra o reino das trevas. O reino das trevas não pode lutar contra o reino das trevas. O único reino que pode lutar contra o reino das trevas é o reino de Deus, é o reino da luz. Por isso Jesus vai dizer: se nós expulsamos, se nós curamos, se nós libertamos, é porque o reino de Deus está entre vós. E se eu expulso por causa
causa do dedo de Deus, eu expulso o demônio. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o Espírito de Deus está sobre mim. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus está sobre mim. Eu quero falar para a tua vida, ainda que sujaram o teu nome, você não pode parar por nada, porque a graça de Deus é que faz você se mover no sobrenatural. Podem tentar baixar o nome da igreja, podem caluniar algo contra a minha vida, contra a tua vida. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus vai se manifestar na tua vida. O reino de Deus vai se manifestar na tua casa, porque o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Nós expulsamos os demônios pelo Espírito de Deus. Nós não expulsamos por outro Espírito. Jesus estava dizendo que ninguém, eu vou chegar aqui, entra em uma casa para arrombar ou saltar ou tirar os bens daquela casa sem antes amanietar o valente, sem antes amarrar o valente. O demônio mais resistente, o demônio que tem que ser amarrado, segundo a Bíblia, chama-se o demônio valente, o espírito, o homem forte. Jesus está dizendo, eu primeiro tenho que chegar em uma casa, amarrar o homem forte. Depois de amarrar ele, eu posso saquear os bens que estão na casa dele. Em outra palavra, antes de trazer os bens que te roubaram no mundo espiritual, antes de trazer as bênçãos que Deus te deu antes da fundação do mundo, antes de trazer e quebrar a maldição que estava na tua vida, primeiro tem que ter um homem mais forte que o demônio que está contigo. Tem que ter um poder mais grande que o poder que estava a te amarrar. Quando amarrar esse espírito, quando amarrar esse demônio, então você vai ser liberto. Então você vai receber a tua libertação. Escuta, você entra na casa do inimigo, amarra eles. Depois de amanietar, agora você saqueia os bens dele. Depois de amarrar a Satanás, agora você tira os bens que ele tirou. Jesus está dizendo, o reino quando chega, o Espírito de Deus quando se move, não tem valente, não tem homem forte, não tem gigante, porque o reino quando chega, ele vem para ser imparável. Porque o reino quando chega, ele vem para não ser controlado. Porque o reino quando chega, ele vem para arrancar tudo que colocaram na tua vida. Porque o reino quando chega, ele vem para libertar, ele vem para curar, ele vem para mudar a história, ele vem para dizer, não tem dia do sábado, haverá cura, haverá milagre todos os dias. Porque o reino quando chega, traz consigo o poder do Espírito Santo. Aleluia! A tua libertação é porque o reino se move nesse lugar. Você não está debaixo da maldição, porque o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. É que vai testificar que o poder da igreja é real. Aquela irmã que tinha enfermidade, mas que sentiu a cura no corpo, é que vai te confrontar. Eu quero dizer que não será o pastor de Jesus que vai pelejar contra os seus inimigos. Deus vai levantar aquele que foi liberto, aquele que recebeu o milagre, é que vai dizer, cala a boca, não fala que você não sabe. O que eu vivi, já não vivo mais. Antes eu era cego, mas posso ver. Eu não podia ouvir, mas ouço. Eu estava doente, mas desde que eu cheguei nesse lugar, estou curada. Quem é você para falar que Jesus expulsa demônios por Beelzebul? Quem é você para caluniar, tentar sujar, tentar manchar, tentar macular a imagem do Filho de Deus? Quem é você que tenta se levantar mais forte que o próprio demônio? Está tentando cumprir a missão do diabo para quê? Está tentando cumprir a missão dos demônios para quê? Porque Satanás não resiste, não subsiste quando a igreja é unida. Ele tem que
sacudir a igreja. Porque uma igreja unida é mais do que vencedor. Ele faz de tudo para dividir. Como? Vai pondo dúvida na vida do irmão. Aquela irmã. E sobretudo, Satanás gosta de usar pessoas com visões espirituais. Usa muito pessoas que têm visões. 3 fontes principais nós temos que perceber que podemos receber visões espirituais. A primeira, Espírito Santo nos dá visão. Segundo, espíritos familiares também te fazem ver. Terceiro, espírito das águas também te fazem ver. E a África é muito governada pelo espírito das águas e espíritos familiares. Há pessoas que o demônio lhe dá visão errada e começa a ver coisa que não é, e começa a falar coisas que não tem certeza. A Bíblia está dizendo, se Jesus expulsa, é porque o Espírito Santo expulsa. Se há cura, é porque a cura vem de Deus. O homem não pode inventar cura quando algo é físico. O homem não tem como libertar um paralítico se ele não pode andar. Satanás não pode curar ninguém. Satanás não pode expulsar ninguém. Satanás não pode fazer o cego ver. Mas o meu Jesus, que é maior que o dia, faz o cego ver. Mas o meu Jesus, que é maior que o sábado, ele faz o mudo falar. Então o demônio não pode libertar demônio. E Jesus vai dizer assim: tudo que eu faço é porque o Espírito Santo está comigo. Aleluia. Eu não faço nada por mim mesmo. Reparem, mas abaixo ele vai dizer assim: toda blasfêmia que o homem cometer nessa terra lhe será perdoada. Quando você começa a colocar dúvida em relação aos milagres, ao poder de Deus, ao mover do sobrenatural de Deus, melhor é calar do que falar o que não sabes. Você pode trazer uma condenação na tua vida que pode te acabar na morte. Jesus disse: olha, toda blasfêmia que os homens cometerem nesta vida lhes será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, vou repetir para você ouvir bem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Nem nesta vida, nem na próxima, nem no outro século. Não haverá perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Quem move, quem gera milagre não é Jesus. Quem opera maravilha na igreja não é Deus, é o Espírito Santo. Quem faz você hoje ser liberto é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa mais sensível da Trindade. Você pode machucar o pai, pode magoar o filho, não magoe o Espírito Santo. Não duvide do que Deus está fazendo nesse meio. Não coloca dúvida. Mesmo que alguém se levantar e falar fulano ou porque vi aquilo, você tem que olhar nas evidências da tua vida. Quem vai silenciar a boca dos fariseus? Porque os fariseus estavam tentando destruir a igreja de Jesus. Os fariseus acompanhavam os passos de Jesus. Como é que, se os fariseus eram adventistas ou guardavam os sábados, como é que eles sabiam que Jesus estava passeando no sábado? Não tinham que ficar na sinagoga adorar? Como é que eles sabiam que Jesus estava curando o sábado? Isso quer dizer que alguns já estavam infiltrados com Jesus. Quer dizer que na igreja nem todo mundo que veio cultuar aqui veio buscar a Deus, veio querer que se infiltrar na igreja para ver se o milagre, para ver se você mesmo está liberta de verdade, para ver se você mesmo foi curada de verdade. Ela é fariseu, ele é um fariseu, está no meio da congregação. Agora reparem, o fariseu é uma semente que Jesus compara com fermento. Ele vai dizer que a fermente dos fariseus é a fermente da hipocrisia. O fariseu é uma semente comparada ao fermento. Eles, quando chegam no lugar, eles influenciam. Porque o fermento influencia a massa. A massa não cresce se não tiver a influência do fermento.
isso, há pessoas que estão barrigudas porque estão a comer fermento a mais. Tem pessoas que já não têm saúde porque estão a comer muito fermento. Estão a comer muita bosta dos fariseus. Estão a ouvir muita gente que não é a massa pura. Escuta, a igreja é pura. É só massa simples. A igreja é pura. É só massas limpas. Mas Satanás coloca fermento. Por isso é que igrejas grandes há mais tendência de ter satanista no meio. A igreja cresce, fermentou tanto que está cheio de fariseus, está cheio de Beelzebub, está cheia de sereia, está cheia de demônios, está cheia de serpentes, tudo está lá. A massa cresceu por causa da influência dos fariseus. Então aqueles fariseus estavam infiltrados no meio do povo, controlavam tudo que Jesus fazia. Se Jesus curava, é mal, é problema. Se Jesus não curava, é problema, porque também não tem poder. Eu não entendo os fariseus. Tem milagre, é porque é Beelzebub que está a operar. Não tem milagre, essa igreja não cuida, não tem poder. Quer o quê? Crente confuso. Crente confuso. Aleluia. Não sabe o que quer. Manifestou demônio porque não, eu fingi demônio. O quê? Você é o Espírito Santo. Então os fariseus estavam infiltrados no meio da igreja. Para quê? Para controlar aquilo que acontecia na igreja. Eles estão aqui a observar. Quando vem uma oportunidade de ver uma falha, ele procura a irmã, o irmão mais próximo para te falar. Está a ver aquilo que aconteceu que Jesus fez? Está a ver quando Jesus meteu o cuspe no lodo? Aquilo é magia. Eu já vi nos antepassados. Está a ver aquela areia? Aquele é um espírito da areia do deserto de Saara. Não tem noção que Deus é o Senhor de todas as coisas. Escuta, Deus pode usar o que Ele quiser para te curar. Se Deus querer usar uma folha, Ele usa. Deus não está limitado com a natureza. Se Deus disser, pega um envelope, você tem febre, Ele pega e coloca na tua testa, a doença vai e vai. Mas isso não quer dizer que o envelope é uma doutrina. Jesus não vai curar sempre com o envelope na testa. É apenas para demonstrar que Ele está acima dos elementos naturais. Então os fariseus vão querer controlar tudo. Se Jesus cura o cego porque cuspiu, é uma pessoa que é nojenta, não é limpo. Como é que Ele vai curar? Vai colocar cuspe nos olhos de alguém. Porque o fariseu tem dois grupos: daqueles que acusam o que Jesus faz e daqueles que se acham acima da lei de Jesus. Vou dizer, os fariseus têm dois grupos: os que acusam Jesus falsamente e aqueles que querem sentir-se acima de Jesus, porque eles se sentem que são os que controlam o movimento da religião. Mas só que tinha um menino chamado Jesus que estava a contrariar eles, e eles não estavam a controlar Jesus. E como não estavam a controlar Jesus, então começaram um combate. Combate espiritual. O combate espiritual começa quando eles sabem que não podem controlar Jesus. O combate espiritual começa quando eles não podem controlar Jesus. Então, quando os feiticeiros se darem conta que não podem controlar a igreja, então eles se unem para combater a igreja. Porque o que eles não controlam, eles destroem. Eu quero repetir para você entender bem. Tudo que a religião não consegue controlar, vai destruir. Aleluia. Eles não podem controlar a igreja do Senhor. Então eles vão combater a igreja do Senhor. Vão enviar alguns fariseus, vão enviar algumas sereias, vão infiltrar os seus na igreja como fermento. E qual era a influência que tinha o fariseu? O fariseu é uma pessoa respeitada. O fariseu é uma pessoa muito educada. O fariseu não é gentil. É uma pessoa que estudou. Quer dizer, ele tem credibilidade. O diabo não usa a pessoa que não tem credibilidade para te destruir. Usa a pessoa com credibilidade. Alguém que você acredita que é uma pessoa séria. Vai chegar um tempo que alguém sério vai te fofocar a respeito da tua vida. Vai chegar um tempo que alguém sério vai falar mal do teu irmão, você vai acreditar porque você acha que ele é sério. Mas não passa de um fariseu, está a ser usado para tentar destruir o seu próximo. Por isso Jesus vai dizer, um reino dividido não pode subsistir. Se o reino está dividido, ele não pode permanecer.
Qual é o reino que pode continuar junto? É um reino na unidade. O reino que caminha na unidade, o reino que caminha na unidade, o reino que tem o mesmo pensamento, o reino que tem o mesmo espírito, o reino que caminha na mesma fé, na mesma esperança, esse vai continuar junto. Mas Satanás sabe, tem que colocar alguém para dividir, para rachar o corpo de Cristo. Por isso Jesus está dizendo, toda blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada. Porque é o Espírito Santo que opera milagres na igreja. É o Espírito Santo que faz milagres e maravilhas. Aleluia. Então o fermento, que é a natureza fariseica, ela já está dentro da igreja para influenciar a tua vida de forma negativa, para te fazer acreditar que o que você está vivendo não é o melhor de Deus, para te fazer convencer de que você viveu na tua família não é o melhor que Deus fez para ti. Quer te convencer que há um lugar melhor que esse lugar onde você está debaixo da presença de Deus. Quer te fazer acreditar que você vive o sobrenatural aqui é um outro poder estranho que só ela conhece, ou ele conhece, que nem eu sei aonde que ela tirou, nem eu imagino o que é que ela pensa, porque o espírito dos fariseus é o espírito que controla a religião. Aleluia. E a fermentação, ou seja, o fermento, se você meter mais, mas ela influencia mais. Quanto mais fariseus haver infiltrado na igreja, mas a igreja fica fermentada. O pão com fermento é bom, mas traz dano para a saúde, porque o fermento é daninho. Pega fermento e come, pode trazer problemas graves no teu ventre. Então nós temos que aprender a descartar os fermentos. Nós temos que comer o pão puro, que é a palavra que sai diretamente da boca de Deus. Satanás não conseguiu parar Jesus, não conseguiu destruir Jesus, não conseguiu caluniar Jesus e não conseguiu sujar o bom nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus era irrepreensível. O testemunho de Jesus não podia ser questionado por ninguém. Jesus era Deus. Por isso é que nós, como crentes, temos que estar atentos. Qual é a influência que nós recebemos? Quem fala aos nossos ouvidos? Com quem nós nos sentamos para ouvir coisas a respeito da igreja? Quem está conosco na roda? A conversa que gira naquele lugar, naquele grupo. Quando você ter cuidado, você não será influenciado pela doutrina dos fariseus. Aleluia. Você não será influenciado pela doutrina dos fariseus. Eu quero que você incline a tua cabeça. Marabagacha trabalho. Lhe contra Barabás.